Oi. Tô ao vivo. E tô assim, olha, toda trabalhada na pele, no lenço de gato. Tô me achando tão diva, com zoião grande. Tudo bem, Juliana? Hoje tem live. E sábado, que é dia que eu não boto live. Mas hoje eu botei. Sabe por quê? Porque eu quis fechar a semana lacradora. Sabe com quem? Com a minha amiga. Porque eu sou assim. Eu só tenho amiga fera. E essa que tá chegando aí, bota fera nisso. Pensa. Mulher, mãe, profissional, estudante, gente boa, amicíssima, inteligentíssima, bondosa, acolhedora, se metedeira na vida da gente, das lives que a gente faz, que ela fala, corrige meu português, que aquela bicha é boa de ortografia, foi professora, né? Aí eu mando o texto, ela corrige as vírgulas tão erradas, ela bota pra lá, bota pra cá, adoro ela. Nessa semana, e eu tô falando porque ela disse que a live começa às 7h03 e que eu roubo o tempo contando. Então eu quis contar chegando antes. Essa semana foi todinha de lugar de fala. Tivemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e hoje. Hoje o lugar de fala é da mãe, da cuidadora de uma pessoa com necessidades especiais. É a Érica Bonfim, mãe do Fernando, que não fechou diagnóstico. A gente não sabe bem o nome da coisa que o Fernando tem. Na verdade, a gente não nomeou e não colocou na caixinha o Fernando. Mas a gente sabe que o Fernando é Fernando. Você quer conversar com ela? Bora chamar? Então, aperta aí o aviãozinho, convida todo mundo. E para receber essa amiga delícia, maravilhosa, que eu vim toda produzida, taca-lhe o dedo no coraçãozinho, vamos botar para dentro. Érica Bonfim. Aguardando conexão. Chegou! Diva! Que emoção! Maravigold! Ai, ela tá... Olha, faz tempo que eu não te vejo, seu cabelo está enorme, adorei. Você viu a minha produção? Para você. Adorei. Olha, anel de perua, pesa 3 quilos esse anel, gente. Depois que eu vi Luísa Trajano com esses anéis e a Sheila, não quero outra vida, né? Porque você fica parecendo uma diva, olha isso. Tá lindo. Só printar. E filtro, né, amor? Filtro. Filtro é tudo nessa vida. Muito obrigada. Ainda. Então, tem que assim, vou te ensinar tudo. Te ensinar tudo. Olha essa pele. Passei dele. Olha a boca. Tá vendo? Chique, maravilhosa. Então, falando, você tá lotada de fã-clube aqui. Povo pagando pau pra você direto, falando que é linda, Eriquinha, Eriquinha, Eriquinha. Bora trabalhar então? Bora, né? Porque você viu que eu cheguei até mais cedo, né? Pra poder falar minha falação. Érica, conta pra gente, desfila aqui na nossa cara, quem é você na fila do pão? Sua historinha rapidinho, tuas formações, o que tu faz antes de entrar na história de hoje? Tá bom. Você é normal assim, louca que nem a gente, faz milhões de coisas? Não sou normal não, Lu. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito. Você foi a primeira pessoa, né, que deu a oportunidade para fazer live. Quis, né, fazer um treino com a Lu ontem. Ela, não vai fazer treino mesmo. Ai, meu Deus, o que a gente vai falar? Mas o meu agradecimento, porque é uma porta, né, para que eu continue fazendo o que eu preciso fazer, que eu sei que é uma missão. As pessoas, eu não sou exemplo para ninguém, mas as pessoas sempre me perguntam o que você faz, né, para você ter uma vida, para você conseguir fazer as coisas que você faz. E mãe do Fernando. Então, eu vim aqui para falar um pouquinho, né, do que eu faço, enfim, vai ser um bate-papo. Eu desativei o comentário só para dar tempo de vocês olharem para essa cara linda. Já vou botar de volta o comentário aqui que eu quero vocês participando. Me fala aqui, você trabalha numa empresa, você é uma empregada de uma empresa que você é líder e tem uma equipe.
Exato. Antes disso, Lu, eu quero te falar uma coisa. Me conta. Você é a minha primeira. E a minha primeira na vida é como o primeiro sutiã, a gente não esquece nunca. Eu sou o primeiro sutiã da Érica! Bom, mas o que eu... Ah, não é à toa que a gente é amiga do peito, né? Total, e que peito, né, Lu? Bom, vamos... O meu, assim, é mais ou menos aqui, que essa, né? Então. Entendi. Captei vossa mensagem, amada. Nessa live aqui, eu não sou a Érica, eu não sou a profissional que trabalha num determinado lugar, eu sou a mãe do Fernando, como eu sou designada aqui onde eu moro. Aqui onde eu moro, eu não sou a Érica. Eu sou a mãe do Fernando. Então, ele é a pessoa que rouba a cena. Então, a mãe do Fernando tá vindo, a mãe do Fernando... Mas antes da gente falar da mãe do Fernando, você é profissional, gerente de uma equipe. Aí você é coach. Sim. Aí você faz pós-graduação, acabou de se formar numa junto comigo de felicidade. Exato. Aí você é a mulher da festa, que antes da pandemia, pelo menos uma vez por mês tem festa, da qual você faz bala de coco. Sim, também. Né? Aí você é irmã e mãe que carrega todo mundo no colo. Aí você também é a moça que de vez em quando gosta de passear, beijar na boca, arrumar os crush, né? Sim. Paquerar. E vira e mexe, tá num show, vira e mexe, carrega o Fernando para um show, que eu olho e falo assim, por que essa mulher vai para tanto canto com esse menino e eu não vou para lugar nenhum, que eu tenho, só que tenho que carregar meu corpo, me dá uma preguiça dos infernos. Então, não vem pensando, gente, que estamos falando de uma mãe Amélia dedicada full time para o Fernando, não. Ela cuida da vida dela e muito bem, e do Fernando. Ou do Fernando cuida dela, não sei. Eu acho que mais ele cuida de mim, viu, Lu? Que é o meu serzinho iluminado aí que me dá norte para as coisas que eu faço, né? Então é tudo isso e eu te digo mais, não foi sempre assim não, tá, Lu? Eu tive momentos assim que eu totalmente voltada para o Fernando. Então é o que eu falo, é uma linha muito tênue entre você se vitimizar, você ficar ó céus da vida, porque acontece comigo e porque não é com o outro, por que não com você? E por que não você aprender com isso? Então, eu tive vários momentos aí. Primeiro momento de negação. Nesse aspecto aí, toda mãe é igual, porque também quando eu tive minha primeira filha, às vezes eu só ia tomar banho quando o pai dela chegava 10 horas da noite, porque era full time. E eu não tinha uma filha com necessidade especial. Mas vamos começar do começo. Foi uma gravidez normal, num casamento lindo, um filho planejado? Não, e eu vou falar até algumas coisas que eu vou falar aqui, ninguém sabe. Olha que interessante, porque eu nunca falei, porque eu nunca tive oportunidade. Mas, desde novinha, eu nasci em São Paulo, quando eu tinha 8 anos, meu pai foi para uma cidade do interior, e desde pequena eu pedia para Deus não ter filho com síndrome de Down. É uma coisa que eu acho que eu nunca falei nem para minha irmã, acho que ninguém sabe, agora é que me veio à cabeça. Então eu pedi, era a oração que eu fazia, porque na cidadezinha que eu morava tinha uma PAI. E eu via aquelas crianças com necessidades, eu falava assim, eu não quero ter um filho. Se for para ter um filho com síndrome de Down, eu especificava assim, eu não quero ter porque eu não vou ter condições. Então, o tempo foi passando e essa ideia foi permanecendo na minha cabeça. Até que eu engravidei. Quando eu engravidei, fez o pré-natal, tal, tudo bonitinho. E eu não tenho características de síndrome de Down. Então, eu fiquei feliz. Falei, poxa, porque eu achava que eu não tinha condições de cuidar, não era nem preconceito nem nada. Eu tinha muito pavor. Mas você sabe, Érica, já que nós estamos fazendo tricô aqui na cozinha, eu também tinha pavor de ter filho com síndrome de Down. E, inclusive, o meu caçula, que veio 10 anos depois da mais velha e não foi planejado, meu casamento já estava meio assim, quando eu descobri, eu falei, gente, já entendi tudo. Eu vou ter esse filho velho porque é com síndrome de Down. Eu tinha a mesma coisa. E aí, eu me lembro que eu com 2 para 3 meses de gravidez, rapidinho, eu fui para um evento, fazer um evento, e tinha no avião uma menina com síndrome de Down, que ela grudou em mim. Quando eu desci no aeroporto, ela estava com o pai dela no evento. O pai dela ia ser meu aluno, era um final de semana, ela ficou o evento inteiro me ajudando. Eu falei, sinal, é uma pessoa com síndrome de Down. Acho que todo mundo tem um pouco dessas fantasias de medo de um filho diferente, né?
Eu acho que sim, mas quando o Fefe nasceu, aí quando eu descobri, não era síndrome de Down, eu descobri com 4 meses. Era o quê? Uma síndrome que eu não identifiquei até hoje, embora eu tenha feito vários exames. Então, e assim, se fosse síndrome de Down, seria, entre aspas, talvez mais fácil, porque a criança fala, iria falar, iria, né? A gente sabe, a gente já falou com a Solange, que foi na quarta-feira, sobre os espectros, e cada um tem uma, mesmo com a mesma deficiência, tem vários tipos. Uns falam, outros não falam, enfim. Posso só fazer um recorte? Posso fazer um recorte aqui? Primeiro que a gente não tem nenhum preconceito contra os Downs. A gente ama os Downs. Nós estamos falando dos nossos medos inconscientes, das nossas dificuldades, tá? Depois, quando ela falou de deficiência, a gente também reconhece que, pela explicação da Solange, que eles não são deficientes, eles são diferentes, né? Eles vieram com um cromossomo alterado e no caso do TEA, do transtorno do espectro autista, a pessoa tem um funcionamento diferente. Ela não é esquisita, não está com defeito, não nasceu errada. É diferente, é uma pessoa diferente. Assim como tem gente que é mais preta, mais branca, mais alta, mais magra, mais gorda, né? Com diabetes. Tem gente que vem diferente. Aí o seu não fechou o diagnóstico até hoje. Eu quero fazer um outro recorte em cima do teu recorte. Vai ser um recorte doido aqui. Aqui a gente está tomando café. Síndrome de Down, eu achava que era muito difícil. E quando veio o Fernando, 3 milhões de vezes mais difícil. Por quê? Porque é uma criança que não falava, é uma criança que quando você não tem um diagnóstico, você não sabe o que espera. Então, eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia com ele, eu olhei uma tabela assim, na clínica que eu fui. E estava assim, criança com 0, com 3 meses, com 6 meses, o que fazia em cada etapa, né? E eu falei assim, poxa, o Fernando, eu descobri com 5 para 6 meses. Eu olhei assim e falei, poxa, aqui com 6 meses o Fernando deveria estar fazendo isso. Isso eu perguntei para a terapeuta. Falei assim, o Fernando vai andar daqui a pouco ou não, com 1 aninho? Ela falou, se ele andar. Então, eu acho assim que pode ser porque seja 20 anos, mas teve esse lado muito cruel, né? Eu fui aprendendo a lidar com isso, eu fui aprendendo a me calejar um pouco. Porque, assim, se andar, quer dizer, uma mãe está chegando ali pela primeira vez, você não sabe qual que é a característica dele, se ele vai andar, se ele vai... Né? Você não tem uma receitinha de bolo para você seguir, para você conseguir se orientar. E a pessoa fala, talvez ele nem ande. Então, o que foi necessário? Uma certa frieza, uma falta de empatia, às vezes, dos médicos, né? Ô, Érica, tem gente que pode estar achando que seu filho tem síndrome de Down. Não é. O que o Fernando tem? Ele tem características? Ele é PCD, né? Embora a Solange tenha até falado, mas a determinação correta é pessoa com deficiência. Eu não gosto da terminologia, mas é essa correta. Eu falo que o Fê tem atraso neuropsicomotor. Por quê? Quando a gente fala de PCD, a pessoa com deficiência, a pessoa física, auditiva, visual e intelectual. O Fernando, ele tem o intelectual e o físico, né? O Fernando ouve e o Fernando enxerga. Então, não foi fechado o diagnóstico. Eu já fiz vários exames. Então, o Fernando está com 20 anos já, né, Sô? 21. Ô, Érica, ele está com 20, ele não tem a motricidade adequada, né? E ele também não tem a fala. Ele começou a andar, na verdade, já sabia disso, né? Ele começou a andar com 5 anos e ele parou de andar por conta de várias deficiências na perninha, por ser hipotônico, por ter o tendão encurtado do joelho. Ele parou de andar aos 16, 17 anos. Então, ele anda, né? Poucos espaços com a ajuda da gente e pela casa ele anda de joelho. Então, é assim que ele se locomove. Falar ele não fala, né? Mas ele fala de uma outra forma. Ele fala com o olhar, ele fala com a alma. É isso que eu digo. Porque dá para saber tudo o que ele quer, dá para saber o que ele não quer. Ele é uma pessoa geniosa, puxou a mãe, talvez. E quando ele não quer uma coisa, ele não quer. Então, ele gosta de pagode. Então, ele tem personalidade, ele tem gosto. Ele é uma pessoa que você interage, que tem a forma dele de se comunicar muito própria e peculiar, que se faz entender em todos os ambientes, mas para nós que não convivemos intimamente com ele, nós não vamos fazer essa leitura tão claramente quanto você e os cuidadores, porque também temos que falar que você tem uma rede de apoio maravilhosa, né?
Ficou Exato. Isso assim. que eu gostaria de Papai do céu sempre dá uma portinha, né? Uma janelinha para a gente escapar, né? E por você falar em cuidador, Lu, é o que eu gostaria de falar. Quando eu assisti o filme, eu não vou nem fazer spoiler aqui, mas acho que passou em 2017, Extraordinário, com a Julia Roberts. Ela fez um filme que o filhinho tem uma deficiência, é baseado em fatos reais. Quando eu comecei a assistir esse filme, eu chorei muito pela mensagem dele, porque eu me coloquei no lugar. O Fernando não tem irmã, mas converso com muitas mães e converso com muitas irmãs de pessoas com PCDs. E, às vezes, esse adolescente e essa mãe, né, não trabalha, mas tem tripla jornada dentro de casa. E, às vezes, o próprio vizinho, o próprio parente fala, pô, não trabalha, tem que ficar de boa porque cuida. A adolescente, nesse filme, ela fala assim, uma hora, o meu irmão é o Sol e nós somos os planetas, tomando conta, mas quem cuida de mim? Eu amo meu irmão, mas assim, às vezes a pessoa anula aquele outro porque tem que ajudar o irmão. Igual fala assim, eu agradeço por você ser muito, ser a melhor irmã que ele pode ter. Mas assim, e a vida dela? Aí eu comecei a ver, assim, enxergar o olhar da mãe, o olhar do pai, que tem pais também que cuidam, né? A gente sabe que 80% aí dos casais se separam, ou a criança fica com a mãe ou fica só com o pai. Mas 80% tem uma sobrecarga, uma carga, no sentido assim, de cuidado, de tudo, né? De ir atrás de médico, de ir atrás de terapia sozinho. Então, o que eu acho que é o diferencial aí é o cuidado com você. É uma coisa que demorou muito para eu chegar nesse ponto, de ter cuidado comigo. Tudo eu queria levar para o Fernando, né? Tudo eu levava para ele, para jantar e tudo mais. E uma coisinha antes, e não é falar só a questão de falar assim, a Érica está falando isso porque ela tem um socioeconômico cultural, uma vida diferenciada. Não é isso. Eu acho assim que dentro de cada possibilidade, obviamente, eu tenho condição, não estou falando em dinheiro, estou falando em condições, né? De proporcionar de acordo com aquilo que eu consigo dar. Então, até tem uma frase do Cortella que eu acho muito bacana, que ele fala assim, eu não vou lembrar, que ele fala assim, você tem a condição de você fazer o teu melhor com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores para fazer melhor ainda. É isso. É Então, isso. é isso. Então, Quais são, ô Érica, desculpa, quais são os cuidados? Hã? complementando essa parte que eu acho que é importante, porque eu não tinha esse olhar para mim. Eu tinha olhar só para o Fernando. Então, tudo era do Fernando, tudo era isso aqui, viajar era só para o Fernando. Até uma vez que a gente foi almoçar e o Fernando ficou muito inquieto, né, na mesa, e minha irmã falou assim, Érica, talvez ele não queira ficar aqui. Aí eu fiquei meio bravo. Falei, porque você tem filho normal. E eu quero estar com o Fernando nos lugares que eu vou. Mas eu comecei a perceber, eu tenho que respeitar ele. E não é o fato de eu levar num lugar que ele não está se sentindo bem, que eu estou sendo a mãe, que eu estou sendo a pessoa que estou provendo o melhor. Não. Aí eu comecei a perceber, entendeu, Lu? Eu tenho que levar no Entendi. lugar que ele quer, o lugar que eu quero, eu vou. Aí eu comecei a fazer essa coisa. Metade das minhas férias com o Fernando, metade comigo. Então, assim, sempre. E as pessoas criticam, mas você vai viajar? Vou, porque eu preciso estar bem. Se eu não estiver bem, se eu não estiver com a minha cabeça, com a minha sanidade bacana, eu não tenho condições de dar uma situação boa para ele também, entendeu? É só isso Pessoal, que eu complemento. eu tô lendo tudo que vocês estão falando, tá? Mas é que assim, se a gente for comentar todos, a gente não deixa a Érica falar. E uma coisa que o Instagram agora salva a live, mas em compensação apaga os comentários. Então depois que passa a gente não consegue ler, né? Mas assim, todo mundo falando o quanto você é uma mãe maravilhosa e o quanto o Fernando é um cara incrível, né? Mas me fala, deixa eu entender um pouco antes. Quais são os cuidados que você precisa oferecer, as terapias, os tratamentos que você precisa? Como é a rotina do Fernando dentro do que você pode oferecer? Tá. Rotina pós-pandemia, o Fernando ele ia para uma escola, né? Ficava até Pós não, antes, né? Antes. antes, tá certo. É, Ele é, ia é. para a escola. Depois, no meio-dia, a perua pegava, levava para outra escola que é perto. Então, nessa segunda escola tinha a natação, que é parede meio à escola. Então, natação e tudo bonitinho.
Chegando em casa, aí ele tem a rotina super certinha, assim, de comer dele mesmo, né? Desde novinho, batata doce com ovo no café da manhã, suco de laranja, depois o lanchinho na escola, come arroz integral. Eu falei, se eu seguisse a dieta do Fê, eu estaria esmagada. Tava diva, né? Agora fala uma coisa, ele também faz a equinoterapia. Faz. Então, a fisioterapia à noite, 2 vezes por semana aqui em casa, e a ecoterapia aos sábados É. na escolinha. Eu tenho uma escolinha Ah, aqui perto de casa e é todo sábado. então, quem acompanhou nossas lives ouve a Solange, que falou de neurodiversidade, dizendo isso. Graças a Deus e ao seu empenho, você tem condições de oferecer todo esse aparato. Agora, imagina, né, se dependesse só de saúde pública ou as mães com menor condição, que o filho não teria essas janelas de oportunidade. Mas eu gostei muito da fala que você fez de o quanto a sua vida é diferente da vida dele. Ele faz parte da sua vida, mas ele tem a vida dele e você tem a sua vida. E isso a gente vê com muita dificuldade nos cuidadores. E não é um julgamento, é fato. A pessoa, ela mergulha e ela se torna apenas a mãe do Fernando. E aí ela sufoca o Fernando, porque ela não consegue fazer o Fernando se perceber, ter o gosto próprio, ter o estilo. Por exemplo, ele pode gostar de sertanejo e você gostar de rock, porque vocês não são siameses, né? Uhum. E você também perceber que você precisa ter o seu lugar, o seu espaço, do seu lazer, do seu cuidado, daquilo que te faz bem, assim como ele tem o que faz bem para ele, a rede de amigo dele, né? Exato. Fala mais sobre isso. Como é que você chegou nesse nível? E até assim, Lu, complementando a outra fala que a gente estava falando em relação a tenho a condição. Eu tenho condição dentro do que é possível ter condição. Mas tudo que você precisa para uma criança com necessidades especiais, se o pai tem uma renda, se a mãe tem uma renda, você não consegue nada. Então são os extremos. Você tem que viver em extrema pobreza para você conseguir alguma coisa. Eu não estou falando que, obviamente, é melhor quem tem condições de dar uma condição boa, de dar uma terapia, enfim. Mas é os extremos. Então você fala assim, você vai procurar uma terapia, você vai procurar alguma coisa, fala assim, o pai tem renda? A mãe tem renda? Não, você não consegue nada. Então, isso é uma coisa que é bem ruim. Escola, quem tem escola pública? Acho que foi até o Júlio que falou, né? Foi a Tati, da escola pública. A Tati. A Tati, sobre professora. a questão da gente ir para a escola pública. Eu estudei em escola pública a vida toda. Então, eu fiz o primário, agora mudou a nomenclatura, tudo em escola pública. Fundamental 1, Fundamental 2. Minha escola, minha faculdade foi pública. Então, era todo mundo, não vai colocar o Fernando em escola particular. Eu entrei num programa para entrar numa escola estadual, bonitinho, estava dentro dos requisitos, tudo certinho. Mais de 6 meses. Quando eu fui até a escola, eu falei que queria fazer a matrícula do meu filho. Tem esse documento. E eu falei, ele tem necessidades especiais. Essa escola foi escolhida aqui no bairro, não tem vaga. Aí eu sentei, aí eu li lá tinha coisas de mandatória assim, da escola, as regrinhas, né? Aqui é isso, ética, é isso, aquilo. Aí eu falei, olha aqui, vocês não estão seguindo o que está na parede. Eu tenho o direito de matricular meu filho. Se eu não tivesse, eu não estaria no programa há 6 meses. Então, tem os dois lados da moeda, entendeu? Você até tenta algumas coisas, mas você não consegue que a porta é fechada. Quanto agora à segunda pergunta tua em relação ao Fernando, respeito ele sim, e eu ensino ele a me respeitar também. Então, às vezes eu chego cansada do trabalho, eu sou exausta, eu quero assistir alguma coisa que seja nada, né? Que não precisa pensar em nada. E ele fica pedindo para eu trocar. Aí eu falo, se você quiser, vamos lá no meu quarto que eu coloco o teu pagode que você gosta. Agora é meu horário. Agora é meu tempo. Eu preciso ter esse tempo aqui. E teve momentos também que foi a questão do celular, né? Você tá com o celular na mão, Teve um dia que ele pegou o celular na minha mão e jogou longe. Então, quer dizer, ele dá o recado dele. Espera aí que agora é meu tempo também. Então, a gente precisa se respeitar, a gente precisa dar limites e a gente precisa saber que a gente é amigo, né? Eu falo para ele, o Fernando, quando a gente fala em psicologia positiva, é uma coisa muito engraçada. Todo mundo fala que... A Érica e eu estudamos juntos na mesma turma de psicologia positiva. Ela também é formada em felicidade. Exato. E uma coisa que eu aprendi, Lu, que
Humor, bom humor é diferente de a pessoa ser positiva. Tem gente com bom humor que é um mala e vice-versa. Desde que ele nasceu. Desde que ele nasceu. Então, quem me ensinou a ver o olhar diferente foi ele. Porque o Fernando é assim, eu tô andando de carro, ele tá ao lado. Se eu falo, eu xingo, tá? Pra caramba. Mas a pessoa Eu não, ninguém nem nunca viu falar palavrão aqui, não fala. Mas a pessoa não sabe. Eu falo assim, putz, grila, me fechou, não sei o quê. O Fernando, ele me dá murro. Ele faz assim, ele me belisca. Esse braço aqui é todo cheio de tanto beliscar. Então, quando eu tô em casa, assim, eu falo assim também. Não acredito nisso. Ele vem mil, ele não gosta da palavra não, porque ele sabe que é ruim. Então eu falo que o Fernando, ele é uma alma. Eu falo que ele é um anjo, a diferença de um anjo dele que solta pum. É isso, ele dá risada. Porque ele me ensina. Eu sou uma pessoa que eu tenho bom humor, sempre estive. Mesmo porque essa questão de ser sempre destrambelhada, de derrubar as coisas. E era um dos medos que eu tinha de não conseguir cuidar do Fê, porque eu falava, como que uma pessoa que passa, derruba um café, que vive roxa a perna, consegue cuidar de um serzinho tão delicado? Uma vez ele quase escorregou do negocinho de banho, assim, né? Então eu falo que Deus protege a gente. Mas liga não, que uma vez também, quando a minha era bem pequenininha, eu dei mamar e eu tava acabada. Eu tava no canto da cama assim, eu botei, ela tava no peito, ela largou o peito e eu dormi e o braço foi caindo. Olha, quando eu acordei, a criança tava de ponta cabeça assim, só deu pra eu segurar pelo pé. Ela foi escorregando. Aí eu me penitenciei, né? Eu não tenho competência pra ser mãe. Tá criada, tá aí, tá bonitinha, sobreviveu. Agora, olha só, fala pra mim uma coisa, como é que é a relação das outras pessoas com você? Você disse que no prédio eu sei, o Fernando chega, ele é o centro das atenções. Mas quando você sai com ele, que você cobra, obviamente, seu direito de ter o espaço para ele sentar, de ter o acesso para a cadeira dele passar, para ele poder se alimentar do jeito que você precisa, né? Como que é o olhar das outras pessoas, até porque ele tem, né, as dificuldades dele e tal. Como você percebe a reação e a relação das outras pessoas com vocês? Lu, foi ótima pergunta. A gente nem ensaiou, ainda bem, né? Porque senão não ia ser tão gostoso assim de responder as coisas. Tem um antes e o depois também. Antigamente, logo que ele nasceu, não quando ele nasceu, porque toda criancinha baba, mas depois de um certo tempo, porque a criança não baba mais, ele continuava babando. Então eu ia nos lugares e as pessoas ficavam olhando. E não só as crianças, os pais também. Então eu tinha uma reação meio que eu falava assim: o que você está olhando? Eu tinha, porque eu ficava tão indignada que eu falava: o que você está olhando? Tem alguém sujo aqui? Você dava uma espeitada na galera, né? Você dava... Esse jeito é feio. Teve uma vez que eu estava andando com a minha mãe no parque. Eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou, porque é bom. Porque daí Abre o coração. Tenha vergonha, não, é fato. eu estava andando e a menininha começou a dar risada dele, tirar sarro. Ai, mãe, ele baba. Puxava a mãe assim, puxava a mãe. Ele baba, não sei o quê. Ai, que menino feio. Aquilo foi subindo. Eu falava, meu Deus do céu. E ela olhando para trás. Aí eu virei e falei assim, sem sair som, né? Você, a tinta na boca, é feia e gorda. Anos. Ela não olhou mais, ela parou. Aí eu falei, mãe, aconteceu isso, isso e aquilo. Minha mãe falou, Érica, você se colocou no lugar da menininha. Então, também, o importante é a gente não se criticar o tempo inteiro. Você vai aprendendo, porque a vida vai fazendo você aprender. Eu fui num lugar uma vez que a pessoa pegou e falou assim, até minha irmã estava junto. A gente foi, acho que foi em Cambori uma vez. Eu e minha amiga e a minha irmã. E a gente estava lá e o Fernando, e aí chegou e falou assim: o que ele tem? Perguntou para minha irmã. Minha irmã falou assim: é assim, assim, assado. Ele falou assim: ele vai falar um dia? Minha irmã falou assim: talvez sim. Aí ele falou assim: não. A minha mãe falou que ele não vai falar, não, que ele é deficiente. Então, e a mãe ficou toda sem graça, assim. Então, o que eu acho? As pessoas acabam ensinando errado. Então, eu nunca faço assim, Lu, eu não posto coisa no Instagram ou no Facebook, alguma coisa falando assim, aceite o deficiente. Se você concorda, você compartilha. Não, a pessoa não é obrigada a aceitar. A pessoa é obrigada A a respeitar, né? diferente. Sim. Então, eu não coloco. Então, eu acabo fazendo. Agora eu já aprendi, eu falo assim, não, cada um tem um entendimento,
cada um tem uma forma de ver, e talvez a pessoa não teve o ensinamento para estar preparado para isso. Então, eu acabo indo com o Fernando nos lugares que ele gosta, fazendo aquilo que ele gosta dentro da possibilidade dele. Eu não vou ficar insistindo em, de repente, levar num lugar que ele não se sinta bem. Então, eu procuro respeitar, sempre vendo qual que é o limite dele. E o meu também, né? Porque não adianta ficar... Já levei no Credit Carvão num showzaço de samba, porque ele gosta. Agora, se você for levar em outro lugar que à noite, ele estava com sono, mas ele estava feliz lá. Então, é esse respeito que a gente precisa ter. Aquilo dentro do limite que ele gosta, né? Agora, com outras pessoas, o que eu acho que é muito ruim dentro disso, depois eu vou falar das coisas boas também, é crítica. Eu sou criticada, a vida inteira fui criticada. Então, eu lembro uma vez que saiu uma reportagem na Veja, na época que eu assinava lá para minha mãe, foi em 2006, eu acho, que lugares para crianças passarem as férias. Quando eu fui ver, não tinha um lugar adaptado, nenhum. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou escrever. Na época ainda era e-mail, tá? Eu escrevi. Aí minha amiga falou assim, nossa, mas você vai virar uma reclamona, porque tudo você reclama. Eu falei, não é que eu reclamo. Alguém lá no passado reclamou por vaga de estacionamento. Por isso que hoje eu tenho uma vaga. Alguém lá no passado reclamou para ter rodízio. Então, são os direitos. É o lugar de fala, né? É isso aqui que a gente está fazendo, é o lugar de fala. Você tem o seu direito de levar seu filho, de ele ser bem respeitado e ter o mesmo acesso que qualquer outra criança, né? Ele tem as necessidades dele, mas as outras também têm. A gente tem... E agora me fala uma coisa aqui, Érica. Como é que é para a tua vida? Porque você está... seu casamento se desfez, você não está casada, você está solteira, e você uma vez comentou para mim que você conhece os carinhas, e aí tá tudo bem, até que o cara sabe que você tem um filho especial, ou você conta. Como é que é isso? Então, eu acho assim que no começo eu até fazia uma pré-seleção, Lu. Você conhece o cara, quer fazer um teste para ver se o cara quer você mesmo? Você fala do teu filho, o cara pica mula. Mas, o que acontece? Mas os caras às vezes picam a mula mesmo quando o filho é dito normal, tá? Ó, desculpa aí, rapaz, a gente tá fazendo tricô aqui no nosso lugar de fala, tá? Não estamos generalizando, mas isso é um pouco assustador mesmo, né? Mas o que acontece? Aí é bacana, porque antes eu falava assim, mas antes disso, eu penso assim, eu peço para Deus, eu falo assim, Deus, se for para o meu bem e o bem do rapaz, primeiro uma etapa antes do Fernando, que o senhor afaste, porque assim, eu não sei o que é bom. Só que daí, quando eu falo isso, imediatamente some. Eu falei, vou começar a pedir para Deus um mês depois, porque eu... Bom, mas brincadeiras à parte, tem essa questão, né? A pessoa vê, a pessoa acha que é um fardo, que é uma coisa super ruim. Não vou falar que é simples, porque umas escolhas você tem que fazer, né? Eu não sou sua mãe do Fernando, então eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou me atualizando. Eu tenho 2 MBAs, eu tenho especialização. Até meu cunhado tirou sarro hoje de mim. Ele falou assim, nossa, teu currículo lá no folhetinho da Lucimar está parecendo aquele ministro, né? Eu falei, mas não, é todo verdadeiro. É todo verdadeiro. As coisas lá são verdadeiras. Então ele deu até risada. Porque assim, isso traz um ônus. Por quê? Porque você tem que se responsabilizar. Você tem que fazer com que as coisas aconteçam e você tem que, igual tem a Cida da igreja que sempre fala, você está aqui, mas você está vendo o que o profissional faz, você tem que dar continuidade em casa. Se você aprende uma técnica, aprende alguma coisa, se você não der continuidade, se você não instruir, aquela coisa se perde. Então, é 24 horas com cuidado, é 24 horas com você fazendo a coisa acontecer. Por isso que eu falo que o cuidado com o cuidador é o principal. Aqui, o pano de fundo, eu estou usando o Fefe como um pano de fundo, mas a minha fala aqui é procurar falar do cuidador, seja ele profissional, seja ele pai, seja ele a mãe, seja a irmã, porque essa pessoa tem que ser cuidada, essa pessoa tem que ser acariciada. Então, é nesse sentido, entendeu, Lu? E você já foi em algum lugar de grupos grupos de apoio de mãe? Já, eu tinha, quando o Fernando, né, logo que ele nasceu, a gente começou a fazer as pesquisas para ver o que ele tinha. Eu tinha um grupo que chamava Honey, que era de mais relacionado a fonolar na ACD.
E lá que eu descobri, né, a Cristina maravilhosa, ela fez um trabalho muito bacana, que não era só para a questão da audição, mas era para a questão do sócio-cognitivo da criança. Um trabalho maravilhoso. Nossa turma tá toda aqui em peso, mandando beijo para você. A Sandra tá falando que você é de verdade, que ela tem provas. Olha, tá o Sérgio aqui Silva falando um abraço. Olha, a Poema Gestão tá dizendo sobre autorresponsabilidade. A Amora tá dizendo que quem cuida merece. Gente mandando, Eriquinha, o povo chamando aqui, Eriquinha, mandando muito bem, como sempre, sou sua fã. A Sueli Vasoler, tá? Então, só para te dizer que a galera tá dizendo aqui que eu já fiquei, ó, Douglas tá aqui. Esse povo nem vem na minha live, só vieram por sua causa. Ó o ranço, né? E tem, ó, 49 pessoas a bordo aqui no Sabadão. Érica, delícia. Então, aí você foi pro grupo de mulheres e você, que você achou dessa experiência? Eu descobri ali pela primeira vez que a dificuldade que eu ia enfrentar, porque eu ouvia ali, eu era casada na época, mas eu via as pessoas sem marido e os maridos sem esposas. Então, a grande porcentagem ali, 90% do grupo, acho que eram 50 pessoas, se eu não me engano, só era um acompanhando. Então, se não era a mulher com cuidador, era o homem com cuidador ou era a tia. Então, eu falei, poxa vida, que mundo. E ela falava bastante disso. Ela falava 80% não continuou, seja por uma coisa ou por outra. Então, eu comecei a ver uma outra visão que eu não tinha até então. O Fernando tinha um aninho, eu tinha uma longa história pela frente. Mas ali foi onde eu aprendi uma coisa muito importante, Lu. Eu tive uma fono lá, que ela falou assim, ela fez um trabalho maravilhoso com o Fê, e ela chegou para mim e falou assim, olha, a partir de hoje eu não atendo o Fernando. Você pode continuar uma outra fono para a questão de deglutição e tudo mais, porque a sua filha não vai falar. Foi assim, eu até me arrepio até hoje. Eu falei, como assim? Ela falou, não vai, porque isso, ele é extremamente estimulado e ele não vai falar. Então, você procura uma outra fono com outro tipo de tratamento para isso. Então, você vai começando a cair em si, que a vida não vai ser tão fácil assim. Aí você fica com a incerteza do futuro. Uma coisa que eu sempre tenho é certeza do futuro. Eu penso assim, o que a gente vai fazer? Né? A gente está vivendo aí 100 anos. Até estava vendo uma live do Roberto Chenachik, eu não sei como pronuncia. Chiniachik. Isso. Aí ele falou de um cara, que eu também não sei quem é, que eu estava caminhando, não estava nem prestando atenção. Eu estava numa live que eu não sei de quem é, de um assunto que eu não sei de quem é, sobre um cara que eu não sei de quem é, mas ele disse... Mas ele disse, exatamente. A gente sempre fala assim, também a gente viu em alguma fonte que você nunca fala fonte. Mas é um socialite aí, depois eu vou procurar, que ele era muito rico, ele saiu com as pessoas mais ricas, era do Copacabana Palace. E aí ele gastou toda a grana. E com 67 anos, ele estava fazendo treinamento, não sei das quantas. Falou, mas o que você fez? Você era milionário, você saiu com as pessoas mais ricas, né? Não do Brasil, mas do mundo. E o que aconteceu com você? Ele falou assim, eu como sempre, eu sou muito planejado. E eu entendi que média de vida era até 50, 60 anos. E foi isso que eu fiz. Eu falei que eu ia gastar X milhões por ano com mulherada. Então, eu aproveitei, eu fiz a vida e gastei. Só que o que acontece? Ele estava com 67, ele não fez as contas direito. Então, o que eu penso para o futuro? Eu não tenho 50 ainda, mas eu tenho muita coisa para viver. O que vai acontecer com isso? E não é só com o Fernando, acho que é uma preocupação que toda mãe tem. Então, é sempre aquela questão do futuro, mas a gente precisa fazer o presente para ficar encaminhadinho. Né? Então, a mãe do Dom tá aqui também, tá? A mãe do Dom. Você conhece a mãe do Dom, Helder? Ô, Sandra, deixa eu te pedir que eu tô sem relógio aqui. Avisa quando faltar 15 minutos para mim, 10 minutos, tá, Sandra? Sandra tá aqui mandando ver. Ô, Érica, deixa eu te falar, nesse aspecto, eu acho que a espiritualidade, né? E a psicologia positiva nos dá, e a fé, que você tem muito, né? Isso nos aterra, né? Porque eu de um tempo para cá, comecei a pensar... Os meus filhos são filhos do universo, são filhos de todo mundo, né? E o filho do outro também é meu filho. E se Deus botou no mundo, ele vai cuidar. No meu Deus, ele cuida de todo mundo. E eu desencanei, porque, por exemplo, quando eu tinha 40 e poucos anos, você sabe da minha história, eu tive um divórcio de uma merda, né? Fiquei bem na merda mesmo. E eu começava a pensar, gente, eu ainda tenho um filho
que precisa de mim mais uns 20 anos. Não tem nenhuma necessidade especial, mas eu tenho 54 e um guri que não entrou na faculdade. Então, mais uns 10, 15 anos. Aí vem pandemia, você fala, meu, se eu morrer, quem que vai cuidar? Porque eu sou uma mãe solo, o pai não tem dinheiro e tal, essas coisas assim, né? Aí depois eu desencanei, sabe? Eu falo, olha, Deus que sabe, tem coisa que você não controla, tem coisa que você não causou, tem coisa que você não conserta. Porque eu acho que você viver pensando isso deve ser uma coisa muito doida, né? Não, eu não vivo pensando nisso, mas é uma coisa que me preocupa, porque senão você não vive o Sim. presente. Mas essa coisa do que você falou foi muito engraçado da pandemia. Quando teve a pandemia, eu não falei para ninguém. Eu falei isso pro meu cunhado quando eu caminhei com ele na segunda-feira, no domingo. A gente estava caminhando, eu falei, meu, quando começou a pandemia, eu fiquei meio doida. Eu achei que o mundo fosse acabar, eu achei que fosse faltar comida. E eu falei, o que o Fernando vai comer? Eu fiz estoque de sardinha. Até minha amiga falou, não quero acabar o mundo com você. Podia ser um atum. Eu comprei tapioca, porque eu falei assim, eu posso misturar aqui, pôr um salzinho. Então, foi muito sério. Eu não contei para ninguém, para algumas pessoas, assim, de alguns grupos. E aí eu passou a primeira semana. Eu falei, peraí, não é bem assim. E aí você fala assim, meu, você tem que tomar cuidado muito da tua cabeça com os seus pensamentos, porque eles podem te levar para um lado ou pode te levar lá para baixo. Então você tem que tomar muito cuidado com isso daí. Mas aí foram passando as etapas e eu fui vendo. E dentro desse negócio de Ó, parece que falta 15 minutos, nosso papo não acaba, e graças a Deus, dá para fazer umas 4 lives. Mas deixa eu me falar uma coisa, o que é bom de ser mãe? Deixa. Uma coisa que eu preciso muito, assim, pode acabar a hora. Eu entendi o verdadeiro sentido de colocar máscara de oxigênio em você primeiro. Eu achava uma idiotice isso quando falava. Primeiro as máscaras de oxigênio nos adultos, depois nas crianças. Quando aconteceu com o Fernando. E é esse o recado que eu quero passar. Uma vez eu estava mal, eu estava com pneumonia em casa e o Fernando estava na escolinha. Não estava trabalhando porque eu realmente caí. A escola me ligou falando que ele estava com febre. O que eu falei para a dona da escola? Eu falei, dá para segurar ou não? Se não der para segurar, você me avisa. O celular está aqui do lado da minha cama. Eu não tenho condições de cuidar do Fernando agora. Se piorar, você me liga. O que eu fiz? Deixei o celular do lado da minha cama, dormi, porque eu não tinha condições. Foi o tempo da perua chegar, o tempo da cuidadora chegar. Eu tomei um banho, dei um banho no Fernando, dei o jantar, a gente foi para o hospital. Ele foi para um lado, eu fui para o outro, eu fui medicada, ele foi medicado, a gente voltou para casa bem. Então, a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que colocar máscara na gente, sim, porque senão a gente não tem condições de cuidar do outro. E isso eu não estou falando só porque é uma pessoa com necessidades especiais, não. Eu estou falando para todo mundo. Sim. Ô, Érica, conta para mim aqui para a gente ir fechando essa. O que o Fernando fez você ser melhor? Qual o teu grande ensinamento com o Fernando na tua vida? O que ele fez eu ser melhor é eu olhar para a pureza de espírito. Porque todo dia esse menino acorda sorrindo. Então foi uma amiga que falou, você percebeu que o Fernando acorda sorrindo? Então ele pode estar doendo. Então, o que acontece, independente de qualquer coisa, ele me ensina a ser uma pessoa melhor cada dia. Porque com todas as dificuldades de não falar, de não andar, ele me ensina a persistência, a resiliência. Agora, ele está começando a acender e apagar a luz. Ele sai, acende e apaga. Eu falei, gente, não é possível. Esses dias ele saiu, ele pegou o controle, pôs na minha mão, voltou. E ele agora inventou de novo de querer assistir futebol. Então, ele me ensina a ser melhor a cada dia. Quando eu começo a reclamar da vida, quando eu começo a fazer as coisas de uma forma diferente, eu lembro dele. E isso é importante. Ele não ensinou só para mim. Ele ensinou para todo mundo que passa na vida dele, sabe? Quando ele estudava na escolinha, tinha uma professora que cuidava no maternal e ela, depois que ela me contou, né? Olha, tanta mensagem linda aqui para você. Pena que some. O Rick Paz, nosso prof, está dizendo aqui, ó, coisa, ó. Érica é uma excelente profissional, uma pessoa do bem, que de forma genuína e corajosa coloca o seu título de mãe no seu currículo. Que Deus te ilumine sempre. Eu vou conseguir ver depois. Não vai, cara. Não, né? Muito bom te ouvir, conhecer sempre a sua história. O Girassol, EDH. A Mariana Angelan, querida, mulher vibrante, que tem uma energia contagiante. O Fê, um ser iluminado, apaixonante. Verdade, tem um filho especial também. Agora, não sei o quê.
Fugiu, tá? Sou Raquel, mãe do Guilherme, portador de licencefalia. Érica é a cunhada que eu quase tive, é a tia que os meus filhos quase tiveram, é a tia que o Gui quase teve, mas a nossa amizade é para sempre. É, tá falando aqui que rolou uns crush aí, né? Te amo, amiga. Sérgio, não para de mandar beijo pra você. Olha, muita gente falando muita coisa linda aqui, né? Eu já te falei que pra mim a sua história com o Fê, para mim, me traz assim, né? Como Deus mostra pra gente como na vida a gente nunca é sozinho. Porque para mim, o Fê é uma pessoa que veio nesta vida para te ensinar a todo dia o serviço da formiguinha, né? Ele é sempre aquele trabalho que você tem todo dia, que você precisa todo dia, ele sempre feliz, sempre resiliente, sempre querendo a batatinha doce dele, o sambinha dele, as coisinhas dele, e você ali em volta sempre cuida da sua vida, mas está ali do lado. Então essa encarnação para mim, de vocês, me mostra muito isso, né? Como a gente desceu em dupla. Eu acho isso, descemos em dupla. Então, nessa aqui, vamos fazer um trabalho em grupo. Eu tenho que aprender A, minha alma tem que aprender a sua alma tem que aprender B. Vamos junto? Então, assim, é isso que eu acho. Então, ele veio para engrandecer sua alma e você para engrandecer a alma dele, para uma lição, para que siga a continuidade. Eu tenho muito orgulho de ter você na minha vida, viu? Você sabe que eu te amo. Você sabe, né? Sei. Lembra da gente em Portugal? Que delícia, comendo e fofocando? Sempre. Né? Você corrigindo meu português, mandando eu ter juízo, e eu te jogando nas furadas. Vai aí, se joga, mergulha, tem nada a perder, né? Exatamente. Ô, Lu, sabe uma coisa que eu preciso... Deve estar encerrando, que eu também não tenho relógio aqui, mas uma coisa que... Conta pra gente, Sandra, quanto tá? Ai, eu queria tanto ver as mensagens e eu não consegui ver. Né? Antigamente a gente conseguia, agora eles fizeram isso. Minha franjinha... Fala, Sandra, quanto falta? Alguém conta pra nós quanto falta. Ô, Lu, deixa eu te O que você queria falar? Uma coisa engraçada. Conta. Uma vez eu estava andando com o Fernando no shopping, e aí a escada rolante estava vindo, e aí eu subi na escada rolante com ele. Ele deu um passinho a mais e pegou na mão de um homem. Então subimos nós três na escada. E era um japonês. Eu falei assim, gente, olha como nasce uma fofoca. Aí o cara olhou, eu olhei, você já pensou quem vê de longe, né? O Fernando, ele é muito engraçado para várias coisas da vida, né? Então, sempre o jeitinho dele, ele mostra a amizade, ele mostra o que ele gosta de ser. E o que eu falo, uma coisa que, uma vez você sendo ético, você sendo certo, e você mudando alguma coisa fazendo alguma coisa que vai mudar a vida de alguém, você está no caminho certo. Então, antes de falar assim, você é crítica, você faz isso, você faz aquilo, você está fazendo o que é certo? Você está fazendo o que é ético? Você está fazendo alguma coisa que vai mudar para melhor a vida do fulano? Faça. Então, se você tem que fazer uma reclamação que vai seguir essas três coisinhas, faça, porque você vai ter... Quem é meu amigo sabe, né? Porque eu for lá e falo na lata mesmo. Eu falo, se eu te gosto de você, mas isso aí que você tá fazendo a maior cagada, né? Eu brinco que é chicote. Aí, às vezes, eles ficam magoadinhos, mas depois eles ficam bem. Amada, vamos fazer uma foto aqui, ó. Deixa eu parar o comentário. Tá. Sandra, tira a foto da gente, Suzy, alguém, pelo amor de Deus. Olha a gente linda, ó. Peraí, deixa eu arrumar minha franja. Vai acabar a live, hein? Eu vou assim com o meu anelzão. Printaram, né, gente? Printaram, né? Fizeram assim. Amada, recado final. O que você quer mandar beijo pro teu povo, agradecer? Quero agradecer a todo mundo. É difícil pro Fê aparecer aqui? É difícil? Posso levar lá? Estão pedindo o Fê. Você tem pouco tempo, leva lá. Peraí, só um pouquinho. Peraí. Vamos conhecer o Fê. Corre lá pra gente conhecer o Fê. Ai, gente, papo delícia, né? Eu tô... o Fê! Abaixa um pouquinho mais. Que só tá o topetinho dele. Abaixa um pouquinho mais pra gente ver. Oi, Fê! Olha ele ali, olha. Olá, Fê! Fala, titia! Olá! Tá alegre? Olá! Fala, titia! Fala, titia! Tá entendendo nada. Essa mãe é doida. Tá com o nenenzinho dele, tá cabeludo, ó. Ô, Lu, quem não tá, né? eu sempre falo pra ele, debaixo dos caracóis dos seus cabelos, porque tá mega cabeludo por causa da... Gente, muito obrigada por todo mundo que participou e por você, pela oportunidade de estar aqui.
Viu? Deus te abençoe. Vamos fazer outra, tá? Vamos fazer outra, isso eu quero, tá bom? Gente, muito obrigado pelas lindas mensagens. Obrigado e sejam muito bem-vindos vocês que vieram pela Érica. Vê se tem coisa que você gosta, fica por aqui, tá bom? Tá bom. Tchau, amiga. Beijo, Lu. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.